Senhores, Java é de fato uma linguagem orientada a objeto, né? E orientação a objeto ela não está ligada exclusivamente ao Java, né? Tipo, não é porque existe um conceito orientação a objeto, né? E Java tipo, segue, né? Digamos assim, ele tem características de uma linguagem orientada a objeto, né? Então, no mundo orientado a objeto, assim como no mundo real, assim como no mundo natural, as coisas se relacionam, né? Tipo assim, os objetos que eu instancio, os objetos que eu crio no mundo OO, eles se relacionam um com o outro, né? Então, eu tenho lá um carro, eu tenho uma pessoa, eu tenho um passageiro, eu tenho um objeto Uber que tem o passageiro, o motorista e o carro, né? Então, a ideia da orientação a objeto é tentar, de certa forma, trazer para o mundo computacional, para o mundo do desenvolvimento de software, a realidade que a gente vive normalmente, né? Então, é, assim como no mundo real, nós também no mundo orientado a objeto, a gente tem lá os relacionamentos, né? A gente vai tratar nessa aula 3 relacionamentos. Eu creio que o Marcelo, que outro professor, tenha feito isso na prática no NetBeans com vocês, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho da teoria desse contexto, né? E, de fato, vamos implementar como que eu faço esses relacionamentos utilizando a linguagem Java, né? Isso não quer dizer que eu não consiga fazer relacionamentos OR, né, orientado a objeto, em outra linguagem. É porque a linguagem que a gente utiliza aqui como ferramenta padrão é o Java, né? Então, assim como no mundo real, os objetos, no paradigma da orientação a objetos, se relacionam, né? Então, eu tenho aqui o objeto Fusca, que ele é uma instância da classe carro, né? Todo objeto no mundo O, ele deriva, né? Ele é instanciado, a palavra técnica mais correta, né, de se falar, é instanciar, criar um objeto, né? Todo objeto é instanciado a partir de uma classe. Né? Lembra lá do conceito da, da da casa e da planta da casa, né? Eu construo a casa baseado na planta, né? Então, no mundo OO, eu instancio objetos a partir de uma classe, né? Então, eu instancio o objeto Fusca, que já é de fato um objeto, né? Da classe carro, né? E eu instancio aqui um objeto pessoa, no caso aqui, no caso é o programador, perdão, eu instancio um programador, uma pessoa qualquer, por exemplo, eu instancio o professor Ivan a partir de uma classe chamada pessoa, né? Elas existem no contexto geral, quando eu faço aqui, deixa eu só botar aqui o NetBeans para vocês, para ver. Elas existem no mundo real como é que eu crio, né? Qual é o operador que eu utilizo para criar uma instância de uma classe? Então eu tenho uma palavra reservada em Java chamada new, né? Eu tenho uma palavra chamada reservada chamada new. Essa palavra reservada, desculpa, perdão, new. Essa palavra reservada em Java, ela é utilizada para instanciar, criar objetos a partir de uma classe, né? Então, se eu quiser criar um objeto da classe carro, né? Então eu coloco new e aponto a classe, né? Carro, new carro, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Nesse instante, o que o compilador, né, que a máquina virtual vai fazer? Ela vai criar, reservar um espaço em memória e criar um objeto chamado carro, né? Um objeto da instância carro. Só que em nenhum momento eu criei uma referência, eu criei uma variável para colocar esse objeto. Mas a partir do momento que eu dei new e carro, eu já criei de fato uma instância da classe carro. Então, para mim usar essa instância, para mim fazer uso dessa instância, o que eu faço? Eu faço uma atribuição, né? Eu crio uma variável aqui chamada Fusca, perdão, e faço essa atribuição. Só que em Java é uma linguagem fortemente tipada, né? Eu já falei isso na aula passada. Todo atributo, né, toda variável que eu crio, eu preciso dizer que tipo é essa variável. Então eu digo que esse tipo aqui, que o Fusca é do tipo carro, né, da classe. Então eu tenho aqui, deixa eu só voltar lá no Google Meet para permitir. Boa noite, Douglas, né? Vamos voltar aqui no NetBeans, perdão. Vamos lá. Então,
eu criei primeiro, né, a instância, né? Criei essa instância aqui, ou seja, a partir da classe carro, eu criei um objeto carro, com new carro. Peguei esse objeto e coloquei dentro de uma referência, né, dentro de uma variável, que eu vou chamar aqui de Fusca. E dessa Fusca, como é uma variável, como é um atributo, eu tenho que dar um tipo. Então, carro é do tipo carro. Então, de fato, esse comando inteiro aqui cria um objeto e coloca esse objeto dentro de uma variável, certo? Então, no mundo real, aqui no nosso mundo orientado a objeto, perdão, eu tenho lá a instância carro, né, que é o Fusca, e a instância pessoa, que é o Ivan ou outra pessoa programador qualquer, né? Então, tenho essas duas instâncias criadas a partir de uma classe. Deixa eu só falar aqui um pouquinho do quais os tipos de relacionamento a gente vai falar nessa aula, né? A gente vai falar da associação, né, que é um tipo de relacionamento que existe entre objetos, agregação simples, agregação por composição e herança. Eu tenho certeza que a herança vocês viram, né, lá com o outro professor. E devem ter visto implementado alguma coisa relacionada à agregação, composição, mas não na forma teórica, como eu vou explicar aqui, na forma OO, né, na forma orientada a objeto, né? Então, vamos falar aqui de três associações. A primeira delas, de três relacionamentos, perdão. A primeira delas é a associação, né? Onde eu tenho um objeto que ele pode ser criado independente do outro. Por exemplo, quando eu crio um carro, eu não obrigo, na hora da construção de um carro, na hora que eu estou lá montando o carro, na hora que eu estou dando um neo no carro, né? Eu não obrigo a ele ter um passageiro, né? Eu não obrigo a ele ter um motorista. Eu não obrigo a ter uma pessoa como parte do carro, né? Então eu consigo criar um carro de forma independente, né? Eu simplesmente vou lá e coloco o new, né, no carro e crio o carro. Não preciso, nesse momento do que eu estou criando o carro, de colocar um condutor ali, um motorista, alguma coisa desse tipo, um outro objeto para compor esse carro, né? Então eu não preciso, simplesmente eu consigo criar de forma independente o carro. Voltando aqui, perdão. Então, beleza. E a pessoa da mesma forma, né? Então eu tenho lá a pessoa com os seus atributos, nome, idade, sexo, os seus métodos, que são suas funções, né? No mundo, ó, uma classe é representada dessa forma, né? Com o nome da classe, os atributos dessa classe e os métodos. Quais são as funções dessa classe, né? Quais são as funções que estão disponíveis para a pessoa, quais são as funções que estão disponíveis para carro e quais são os atributos de carro. Então, o que é associação? Eu consigo criar dois objetos de maneira separada, né? Independentes, sem que haja uma dependência real imediata na hora da construção desses objetos. Em dado momento, eu vou precisar que haja uma ligação, que haja um relacionamento, né? Que haja uma associação. Por exemplo, quando o guarda for multar um carro, né? Ele vai ter que ter, no momento lá de lavrar aquela multa, ele vai ter que ter um carro, né? Uma placa, chassi, alguns atributos qualquer lá dele, e uma pessoa, né? Que é o condutor. Então, vai ter situações em que o objeto vai precisar se relacionar com outro objeto, né? Se associar a outro objeto. Então, o que eu faço? Eu crio dentro do objeto carro um atributo, né? uma referência da classe que eu quero associar. Então, eu criei aqui um condutor, é uma referência, mas essa referência é da classe pessoa, né? Então, da classe pessoa aqui. Então, tem uma referência na classe carro chamada condutor, que neste momento, nesse cenário, eu vou precisar associar a uma pessoa, né? Tipo assim, no cenário em que eu tenho lá que lavrar uma multa, que tem outro contexto, né? Então, quando eu preciso relacionar um objeto A com um objeto B, né? E eu não obrigatoriamente, no momento de criar esse objeto, eu preciso de fato do outro objeto, ou seja, quando eu estou criando um carro, o motorista ou condutor, ele pode ser nulo, né? Não preciso de fato criar naquele instante, mas eu posso, depois, no outro momento, no outro cenário, ter a necessidade de ter um condutor. Então, o que eu faço? Eu pego a classe carro, né?
e relaciona, ou cria um relacionamento, que é essa linha aqui que a gente tem entre as duas classes, de associação. Esse relacionamento é chamado associação. Ou seja, de tal forma que eu digo que o carro tem um condutor, né? Tem um condutor. E aí eu tenho esses números aqui que chama-se multiplicidade. Você já deve ter visto isso lá na modelagem de dados, né? Aqui no diagrama de classe também a gente tem lá a multiplicidade. O que eu estou dizendo é o seguinte: carro pode ter 0 ou uma pessoa como condutor, né? E uma pessoa, ela é condutora de um e somente um carro, certo? Então aqui a gente chama de multiplicidade. Então eu tenho um carro e ele, digamos assim, um dado momento eu tenho lá uma referência de pessoa nela, né? Mas isso não quer dizer que eu sou obrigado, no momento no momento da criação do objeto, a ter um condutor. Essa é a característica da associação, né? Ela deixa um elo de ligação, mas esse elo de ligação ele não é tão rígido assim como com os demais relacionamentos que a gente vai falar aqui também. Certo com relação à associação, o conceito aí, a parte teórica, beleza? Sim, senhores. Beleza. Tranquilo, né? Tranquilo. O próximo relacionamento que a gente vai tratar entre objetos, na verdade não é um relacionamento aqui. É um relacionamento, mas continua sendo uma associação. O que é isso? A multa, ela só existe em função porque há um relacionamento entre carro e pessoa, né? A multa, ela não existe de maneira isolada, né? Ela não nasce de maneira isolada. Então, eu preciso ter na multa uma referência de carro e uma referência de pessoa, né? O valor é um atributo aqui, o valor é um atributo exclusivo da multa, né? Mas essa referência carro e essa referência condutor, ela existe em função deste relacionamento aqui. Então, esse terceiro objeto aqui, essa terceira classe, ela é criada em função de existir um relacionamento entre carro e pessoa. Então, ela continua sendo uma associação, mas ela é derivada, né? É uma associação derivada do relacionamento entre carro e pessoa. Senhores, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que esses relacionamentos, eles não são mandatórios. O que é um relacionamento mandatório? Carro sempre vai se relacionar com pessoa desta maneira, né? Não, né? Por exemplo, eu posso ter um Uber e obrigatoriamente, na hora que eu for construir o objeto Uber, eu ter que informar o condutor, né? A pessoa que é o cara que vai dirigir o Uber. Então, quando eu construo lá um Uber, obrigatoriamente, nesse cenário do Uber, eu preciso fornecer a pessoa. Eu não posso deixar para depois, né? E nesse cenário, é um cenário da Uber, né? Isso quer dizer o seguinte, por que eu falei que não é mandatório esse relacionamento de carro e pessoa? De eu construir um carro e depois eu fazer associação com pessoa, né? Eu poder deixar ali o condutor nulo nesse cenário que é uma associação. Porque depende muito do requisito. O que é o requisito? É aquilo que você vai levantar junto ao usuário, ao dono do projeto, né? Então, quando eu vou fazer um projeto, quando eu vou implementar um projeto, um software, né, eu tenho que entender o negócio, né? Eu tenho que entender a lógica, como é que as coisas são conduzidas ali dentro do contexto da empresa, do local onde eu estou automatizando, né? Que eu estou criando uma aplicação. Eu preciso entender que se de fato, no momento da, da criação de objeto, eu preciso obrigatoriamente compor com outros objetos. Senão, eu desenho isso aqui. Então, o diagrama de classe, ele serve para, primeiro, mostrar para o usuário como que vai ser o projeto dele e mostrar para o implementador, o cara que vai desenvolver o software, né, o cara que vai codificar que, olha, nesse relacionamento entre carro e pessoa, não existe uma obrigatoriedade de ter um condutor assim que é instanciado a classe carro, né? Então eu posso criar uma classe carro, um objeto carro, um objeto pessoa e depois se relacionar entre eles, criar aqui esse relacionamento de associação. Então, quando que eu vou dizer que é uma associação? Quando eu tenho esse relacionamento fraco, né? Quando eu tenho essa forma de relacionar em que eu não preciso, de fato, para compor outro objeto, para construir outro objeto, a obrigação. Eu uso a associação. Eu sinto uma linha interligando as duas classes, né? E aí eu tenho aqui a setinha, né? A setinha diz o sentido, né? Carro tem um condutor. Então, isso, né?
seria nesse sentido aqui, né? Eu não tenho aqui referência em pessoa de carro, né? Poderia ser no sentido oposto. Depende, volto a repetir, depende do contexto do negócio, depende do requisito, da forma com que você viu que funciona lá no teu contexto, na tua empresa, né? Então, eu tenho aqui pessoa e carro, e a carro tem uma pessoa, certo? E aí, esse relacionamento aqui também é uma associação, só que é uma associação chamada ternária, né? Que depende de outra associação. Ela nasce em função de uma associação. Beleza? O segundo relacionamento que a gente vai tratar aqui é um relacionamento chamado de agregação simples, né? Alguns autores chamam só de agregação, né? Então, vocês vão ver agregação simples ou agregação, é a mesma coisa. Para me formar um objeto, ou seja, para me construir um trem, para me dar um new num trem, eu preciso para compor, né? Para compor o todo, né? Eu tenho um trem que é o todo. Eu preciso de algumas partes, né? De alguns objetos que são partes desse todo. Então, para construir o trem, eu preciso de vagão. Esse vagão pode ser aquele vagão de carga ou vagão de passageiro. Ou eu preciso de uma locomotiva, que é essa parte aqui da frente, né? Então, eu não construo um trem sem vagão e sem a locomotiva, né? Então, eu teria aqui um objeto todo e os objetos partes, né? Então, quando eu construir o todo, eu tenho que, de fato, instanciar, né? Instanciar objetos da classe vagão, perdão, e locomotiva para construir o todo. Quando eu destruo, ou seja, quando eu elimino esse objeto trem, acaba que o vagão ainda vai existir. Né? Eu não preciso obrigatoriamente destruir o vagão em uma agregação simples. Né? Eu não preciso destruir a parte. Né? Eu tenho aqui o todo, eu posso destruir, mas vai ficar ainda o contexto da parte, né, que é o vagão, e a locomotiva ela ainda vai existir como objeto, né? Ela pode estar ali como objeto, né? Não é uma obrigação você destruir o objeto todo e também ter que destruir os objetos partes, né, desse relacionamento. Então, agregação simples. O relacionamento entre duas classes, duas ou mais classes, nessa aqui no caso são duas classes, em que o todo é composto, né, pelas entidades, pelas instâncias da parte, né? Então, e quando eu destruo o todo, eu não obrigatoriamente tenho que destruir a parte. Vou dar um exemplo melhor, que é a questão do livro, né? O livro é bem mais fácil, bem mais apesar de que o trem também é tranquilo em termos teóricos, né? O livro, ele tem obrigatoriamente um autor, né? Tipo, na hora que eu vou construir, que eu vou desenhar um autor, ele tem lá um autor. Mas esse autor, ele não é exclusivo daquele livro, né? Esse autor pode ter escrito outros livros, né? Então, existe uma composição aqui. O que é a composição? Uma agregação, perdão. Eu tenho aqui, na formação de livro, um autor. Beleza, está aqui o autor, né? Mas, isso, ou pode ter vários autores, não precisa ter um só autor, pode ter vários autores. Mas esse autor, ele não está amarrado, exclusivo a esse livro, né? Então, eu posso destruir o livro e o autor ainda vai continuar existindo, né? É um objeto, tanto o livro como o autor são objetos, né? Aqui no caso são classes, né? Mas a instância dessa classe, ela obrigatoriamente tem um autor e quando for destruído, eu não destruo o autor, né? Não existe uma obrigação de destruir o autor, né? Isso chama-se agregação simples, em que o todo é composto pelas partes e quando o todo é destruído, as partes ainda se mantêm de maneira normal, né? Fica tranquilo, eu não sou obrigado a destruir as partes também. Como é que eu identifico no diagrama de classe um relacionamento de agregação simples ou agregação? Através desse diamante aqui, né? Esse diamante aberto, né? Então, onde tem esse diamante aberto vai ser o todo, né? O todo, e onde tem a parte, o sentido é esse, né? Que é essa seta aqui. Onde não tem o diamante vai ser a parte, né? Então, o livro é composto de um autor, tem um autor, né? Então, o livro tem um autor. Destruir o livro, mantém-se o autor. Então, essa é a característica, essa é a característica desse relacionamento de agregação. Eu tenho dois objetos, e esses objetos são
na hora que eu crio o objeto parte, eu também sou obrigado a criar o objeto. Na hora que eu crio o objeto todo, eu sou obrigado a criar o objeto parte, fornecer o objeto parte. E na hora que eu destruo o todo, eu não sou obrigado a destruir o parte, né? Porque o parte ele pode pertencer a outros objetos, certo? Aqui deixa eu mostrar no trem, que é a mesma coisa, né? O todo é o trem e a parte é o vagão, né? E aí esse diamantezinho aqui aberto, sem pinturas, né? Sempre vazio, representa a parte toda. E o vagão representa a parte, né? Locomotiva é a mesma coisa. Beleza? Agregação simples? Sério? Ninguém dormindo? Tranquilo, tranquilo. Tranquila, tranquila, né? Beleza. Muito E se vocês perceptível. já viram lá na. Deixa alguém tá querendo entrar aqui. Já viram lá com o outro professor? Boa noite, Brenda. Já começamos. Boa Já noite, viram lá. professor. Trazei um Boa noite. pouquinho, mas cheguei. Vamos embora, que bom. Vamos lá. Essa parte de agregação simples de associações vocês viram lá no Linguagem Técnica de Programação 1, que é um tema que é para ser visto aqui. Viram ou não viram? Acho que não viram, não. Não viram, né? Beleza. Não lembro. Não lembro, beleza. Então, entre objetos, né, no mundo OO, no mundo orientado a objeto, eu tenho a associação, que é a mais simples dela, a agregação simples, né, em que eu formo o objeto a partir das suas partes, né? E a gente tem um outro tipo de relacionamento que é, deixa eu mostrar, a agregação por composição, também chamada de composição somente, né? Então, tipo assim, quando vocês virem lá um autor falar que é composição ou agregação por composição, eu estou falando do mesmo tipo de relacionamento, né? O que diz esse relacionamento? O todo, né? A parte toda, o objeto que eu considero como todo, ele é composto pelas partes, né? Então, o carro, ele é composto pela injeção eletrônica, pelas rodas e pelos motores. Eu não consigo destruir o todo sem destruir as partes, né? Então, tipo assim, a partir do momento que eu crio, eu tenho que fornecer as partes. O objeto injeção, ele tem que estar composto, ele tem que estar no objeto carro, né? No objeto Fusca, no caso aqui. O objeto roda, ele tem que estar no objeto Fusca. E o objeto motor, ele tem que estar no objeto, obrigatoriamente no objeto. Então, quando existe uma relação entre dois ou mais objetos, em que, para formar o objeto todo, no caso o carro, no caso o Fusca, eu preciso de outros objetos, injeção, roda e motor, essa obrigação diz que esse tipo de relacionamento é uma composição, né? É uma agregação por composição, certo? Um exemplo bem rudimentar aqui é esse, né? Em que eu tenho uma pessoa, né? O professor Ivan aqui, e aí eu tenho cérebro. Não existe professor Ivan sem cérebro. Não existe professor Ivan sem esse componente aqui. Então, na hora que eu formo a pessoa, eu tenho que, de fato, ter a parte, né? Na hora que eu formo o todo, eu tenho que ter a parte obrigatoriamente. Eu tenho que fornecer a parte de maneira obrigatória, né? No caso aqui, exemplificando aqui no diagrama de classes, né? Eu tenho aqui a pessoa, né? A pessoa, neste contexto de negócio, nesse cenário de negócio, né? Eu estou dizendo que toda pessoa que é criada, que toda pessoa em que eu faço aqui o new, deixa eu voltar aqui, toda pessoa que eu faço, por exemplo, eu vou criar uma pessoa aqui novamente, né? Então, new pessoa, né? O que o new faz aqui? Senhores, o que eu acabei de fazer aqui? Pessoa, perdão. O que eu acabei de fazer? Pessoa, tá certo. Tava certo. Acho que eu não tenho essa classe aqui. Tem. Beleza. O que eu fiz aqui com esse comando aqui? Instanciou um novo objeto Eu instanciei um objeto a partir de que classe? da classe pessoa. Da classe pessoa, né? Toda vez que eu vou construir um objeto no mundo O, eu tenho que dizer de qual classe, né? De qual classe que eu quero construir aquele objeto. Então eu instanciei esse objeto aqui. A partir do momento que eu instanciei esse objeto, neste tipo de relação aqui, que eu estou mostrando isso para vocês, né? Que é pessoa e CNH, obrigatoriamente eu tinha que instanciar
um objeto CNH e fornecer para a pessoa. Ou seja, não existe criar a pessoa sem CNH. Por quê? Eu estou fazendo um relacionamento de agregação por composição, né? Então, obrigatoriamente, uma pessoa vai ter que ter uma CNH, né? E aí, quando a parte, que é a CNH, né? O todo é a pessoa, a parte é a CNH. Quando a parte, aliás, quando o todo, que é a pessoa, é destruída, ou seja, eu elimino, eu excluo do meu banco de dados, eu excluo da minha aplicação uma pessoa, obrigatoriamente eu estou dizendo, através desse diagrama de classe aqui, que eu tenho que destruir a CNH também. Porque não faz sentido eu ter uma CNH que não tem uma referência, que não tem um relacionamento com uma entidade pessoa, certo? Eu tenho que ter uma referência, uma ligação, um relacionamento com a classe pessoas. Não existe CNH sem a classe pessoa. Então, deixa eu subir aqui mais. Beleza, está aqui. Né? Eu só ampliei aqui a questão do gráfico, do diagrama de classe, em que diz o seguinte: nesse tipo de relacionamento, a agregação por composição, as partes formam o todo, e se o todo for destruído, eu tenho que obrigatoriamente destruir a parte, certo? Tem cenários como esse? Tem. Esse cenário é esse, é onde a pessoa é obrigada a fornecer uma CNH, né? Por exemplo, existe motorista de Uber sem CNH, né? Sem um tipo de CNH? Não. Então, nesse cenário lá da Uber, toda vez que for criado, for instanciada uma pessoa, né, um motorista, é necessário que se forneça lá a habilitação, né? E toda vez que for criado um carro, né, no caso um Uber, perdão, não é um carro, é um Uber, ele obrigatoriamente vai ter que fornecer um motorista e obrigatoriamente vai ter que dizer qual é a placa, né? Então, nesses relacionamentos, na hora que eu identifico lá nos requisitos do meu projeto, existe essa obrigação, né, de você relacionar dois objetos, sendo uma parte e outro o todo, né, que no caso a pessoa é o todo e a parte é a CNH, eu uso o relacionamento de agregação por composição, certo? Beleza? Falamos aqui de 3 relacionamentos. A associação, mais simples. A agregação por simples, né? Agregação ou normal, agregação simples. E a agregação por composição. Dúvidas com relação a esses 3 relacionamentos? Falem agora ou falem agora. Vamos lá? Quero dúvidas. Essa parte teórica eu só iniciei. O que eu fiz? Né? Eu gravei isso aqui pela tarde, né? Então eu tenho um vídeo que eu falo exatamente o que eu estou falando isso aqui, né? Então eu vou postar lá, para quem chegou atrasado aí, viu, Brenda? Eu vou postar o vídeo, e Tá bom, aí... professor. Por quê? Eu preciso que vocês entendam essa parte teórica para a gente ir para implementação, né? Para a gente ir para o código, né? O que a gente vai fazer? A gente vai implementar esses 3 tipos de relacionamento no código Java, na linguagem de programação Java, né? Beleza? Posso prosseguir? Ok, pode sim. Pode sim. Pode. Dúvidas nenhuma, né? Esses 3 tipos de relacionamento que existem entre objetos do mundo OO. Senhores, esses relacionamentos não são da linguagem Java, certo? São do mundo OO, da orientação a objeto. Java é uma linguagem orientada a objeto. Então, Java, em tese, segue a maioria dos padrões da orientação a objeto, certo? Não é exclusivo, esses relacionamentos não são exclusivos da linguagem Java. Pelo contrário, né? Java que segue o mundo OO, né? Então, esses conceitos que eu estou passando para vocês aqui são do mundo orientado a objeto, né? Não são exclusivos da linguagem orientada da linguagem Java, certo? Eu posso ter relacionamentos de agregação, posso ter relacionamentos de associação, posso ter composições em PHP, em JavaScript, enfim, qualquer outra linguagem, certo? Que siga o padrão orientado a objeto, que siga o paradigma orientado a objeto. Beleza? Vamos para o NetBeans. Senhores, estão enxergando bem a tela do NetBeans? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Beleza. Eu preciso que vocês acompanham, porque, tipo assim, eu não dá só para me fazer aqui, vocês... Existe a possibilidade de vocês acompanhar ou eu vou ter que fazer e depois vocês fazem?
Aí, O meu tá doido aqui. é porque é o seguinte, o que acontece? Porque se eu for fazendo aqui, vocês vão dormir aí. Porque, tipo assim, eu vou ficar explicando e se vocês forem fazendo, vendo os erros que acontecem, fica mais dinâmica, né? Vamos tentar simular o mesmo contexto da aula presencial, né? Onde eu estou lá fazendo e vocês estão me acompanhando lá nos computadores. Claro que nem todo mundo vai conseguir acompanhar. Volto a repetir. Estou gravando isso aqui. Então, quem não conseguir acompanhar junto com o NetBeans aí, depois vê, assiste a aula tenta fazer em casa. Porque não se aprende nenhuma linguagem de programação, não se aprende nenhuma linguagem qualquer se não praticar, certo? Isso aqui eu só fiz para teste de aula, né? Então eu vou excluir isso aqui, não vou descartar, não me interessa. Vou fechar isso aqui, não me interessa. E vou criar um novo projeto aqui. Senhores, criar projeto, deixa eu dar um Ctrl mais só para facilitar aqui. Eita, agora foi isso. Para mim criar um projeto no NetBeans, né, é bem tranquilo. Eu venho aqui e iniciar. Senhores, é porque eu estou gravando, isso aqui não vai aparecer. Quando eu amplio assim, perdão. Perdão. E deixa eu voltar aqui. Quando eu clico aqui no menu arquivo, vocês conseguem enxergar bem aí? Ou tá pequeno demais? Aqui dá pra chegar. Dá, né? Então, beleza. Toda vez que eu quero criar um projeto, o que eu faço? Eu venho aqui em arquivo, né? Arquivo, novo projeto. Dentro do NetBeans, eu posso criar vários tipos de projeto, inclusive até em PHP, em Maven, em JavaFX, enfim. O NetBeans ele não é exclusivo para a aplicação Java, né? Eu consigo ter modos, formas de criar esses projetos aqui. Então, eu vou criar uma aplicação Java, né? Java, aplicação Java aqui. Próximo, eu vou dar um nome. Eu vou chamar isso aqui de aula 3, underline, relacionamentos. Relacionamentos. E aí, estou criando. Não vou criar aqui ó, a minha classe principal, eu vou deixar para depois, né? Eu vou criar com vocês. Então, eu não vou deixar que o NetBeans crie de maneira automática aqui a nossa classe principal, né? Finalizar. Então, aula 3, relacionamentos. Desmarquei aqui a caixa de classe principal e finalizar. Beleza. Tenho aqui uma pasta chamada pacotes de código. Geralmente a gente utiliza essa pasta para organizar o nosso código, né? Deixar tudo solto, né? Existe um pacote chamado padrão, né? Padrão da construção de software chamado entidades. O que é esse padrão entidades? Eu guardo ali todas as minhas classes que são entidades, por exemplo, pessoa, carro, enfim, eu guardo as minhas entidades dentro desse pacote. Então eu vou criar aqui um pacote. Como é que eu faço para criar um pacote? Perdão, volta aqui. Eu clico aqui na pasta de pacotes código-fonte, com o botão direito do mouse, novo pacote Java, né? E vou dar um nome de entidades. Que serão as minhas entidades do projeto, né? Entidades. E finalizar. Então, dentro da pasta pacotes de código-fonte, eu tenho um pacote, né, chamado entidades. E aqui neste pacote que eu vou criar minhas entidades. Eu passei para vocês, está na plataforma do Moodle lá, um doc, né, um documento Word, que tem lá o diagrama de classes. Não sei se vocês viram lá. Mas aí é fácil aqui, eu posso apresentar de novo aqui na PowerPoint, que fica mais fácil a gente ficar visualizando quais são os atributos, né? Então eu vou criar, a princípio, duas classes. Uma classe carro e uma classe pessoa, certo? Então vamos lá. Dentro do meu pacote de entidades, eu vou ter duas classes, a princípio, né? Uma classe chamada carro, né? Vou repetir aqui. Botão direito do mouse, novo, né? Classe Java. Carro. Finalizar. NetBeans cria de maneira automática alguns comentários aqui para mim que eu vou excluir. A princípio não vai ter serventia nenhuma. Eu tenho aqui minha classe carro, certo? Dentro do meu pacote de entidades. Vou criar a segunda classe, novo, classe Java,
Qual a segunda classe? Pessoa. Né? Tá aqui criada, finalizar. Novamente, tirar aqui essa. Eu tenho que ter uma maneira automática de você tirar essa. Não gerar esses comentários, né? Beleza. Então, eu tenho carro, né? Na minha classe carro, eu tenho atributos, né? Toda classe, a princípio, ela tem atributos e métodos, né? Atributos são características daquele objeto, né? Característica do que eu quero construir. E o método são funções que aquele objeto pode fazer, né? Então, no carro, deixa eu ver aqui, a gente tem os atributos placa, modelo, fabricante e chassi, né? Eu tenho que respeitar o diagrama de classe. Eu, como implementador, o cara engenheiro de software, precisa, de fato, respeitar o que diz o diagrama de classe, verdadeiro ou falso? Pode repetir para mim, professor? Senhores, eu tenho diagrama de classe, né? O que é o diagrama de classe para a gente que é implementador, para a gente que é engenheiro de software? Né? É a planta da casa, né? É a referência que eu tenho que alguém foi lá, né, no dono do projeto, no projetista, e falou o seguinte: olha, eu quero que os atributos para casa sejam esses. Então, eu sou obrigado a respeitar o diagrama de classe, né? A planta da casa, sim, né? Verdadeiro. Eu sou obrigado, assim, a respeitar as características, né? Os atributos e funções que estão ali assinaladas dentro do diagrama de classe. Eu posso inventar outro atributo, outro método que não esteja ali dentro do diagrama? Verdadeiro ou falso? Senhores e Falso. senhores. Falsíssimo, né? Tipo assim, o mundo da engenharia de software, ela tem que respeitar alguns parâmetros, né? Então, se o carro tem lá a placa que é do tipo string, na hora que eu for implementar, eu tenho que implementar baseado naquilo, né? Eu não tenho que implementar de maneira diferente, difusa daquilo que é planejado, que é daquilo que é, digamos assim, projetado ali, né? Então, na hora de implementar, eu tenho que seguir algumas regras, né? Então, beleza. Então, o carro, ele tem atributos. O primeiro atributo lá, perdão, até fugiu aqui o atributo. Placa, modelo, fabricante, chassi. Deixa eu voltar lá. Então, eu tenho um atributo chamado placa, certo? Verdadeiro? Placa, perdão. Eu tenho um atributo chamado modelo. Tem um atributo. Qual é o atributo, senhores? Lembram? Falem, vamos interagir com vocês aqui. Senhores, Fabricante fabricante, né? e chassi. Fabricante e chassi. Isso. Isso, né? Então eu tenho 3 atributos. Então eu vou só comentar aqui, só para ficar fácil. Atributos da classe carro. Então aqui eu estou declarando meus atributos. Por que está vermelho? Por que está alarmado? Sem eu ver aqui no códigozinho aqui, que eu vejo por quê. Que não declarou o tipo. Exatamente. Java, volto a repetir, Java é uma linguagem fortemente tipada. Todo atributo que eu declarar, toda variável que eu declarar na linguagem de programação Java, obrigatoriamente eu tenho que sinalizar um tipo, certo? Então, foi dito lá no meu diagrama de classe que é do tipo string. String. Então, placa é do tipo string, modelo é do tipo string, fabricante também é do tipo string, né? E como é que eu organizo? Existe uma tecla de atalho para me organizar esse código aqui, né? Alt, Shift, F. E aí ele organiza para mim de maneira automática, né? Eu não preciso ficar tirando espaço, essas coisas assim. Ele organiza o código, deixa o código mais arrumadinho, digamos assim, certo? Então eu já declarei meus atributos. Qual o próximo passo que eu tenho que fazer aqui agora? Criei a classe, declarei os atributos. O que eu tenho que fazer? Criar os métodos. Criar os métodos, né?
existe um conceito, perdão, chamado encapsulamento. Foi dito na linguagem técnica de programação 1, com certeza. Para quem não lembra desse conceito, existe um vídeo também que eu compartilho lá no YouTube, que diz lá o que é o encapsulamento e por que eu preciso fazer encapsulamento. Mas, de uma maneira geral, o que é encapsular? É esconder a implementação para os demais objetos. Então, eu não vou deixar expostos os meus atributos, né? Eu não vou deixar a placa, o modelo, o fabricante exposto para qualquer outro objeto utilizar, né? Se eles quiserem modificar isso, eles vão ter que acessar interfaces, né? Que é o get e o set. Então, eu tenho que ter aqui métodos de acesso a esses atributos. Métodos. Tem que acentuar. Métodos de acessos. Métodos de acesso aos atributos. Atributos. Perdão, senhores, tá difícil. Então, beleza. Então, eu tenho que ter aqui meus métodos de acesso a atributos, que é o encapsulamento, né? Que é de certa forma, esconder a implementação dos atributos aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses atributos, selecionei, botão direito do mouse, né? Inserir código, eu poderia dar o Alt Insert, né? Que aí também funcionaria. Então, eu inseri códigos. E aí eu tenho a opção aqui, Getter e Set. Aí eu seleciono todos, né? Todos aqui selecionados, chassi, fabricante, modelo e placa. Checo essa caixinha aqui, encapsular e mando gerar. Olha o que vai acontecer. Para cada atributo que eu declarei aqui, ele criou métodos de acesso, tanto para pegar o atributo, né, quanto para setar o atributo, para definir o atributo. Então, está aqui criado os métodos de acesso, né? Isso aqui chama-se encapsulamento, né? É um conceito O. E aí eu vou compartilhar com vocês o vídeo lá desse conceito de encapsulamento, certo? Professor, Professor, Pode falei, falar. pode fazer de novo aí. De novo, eu vou deletar, né? Professor, tem outro Deletei. comando pra fazer também. É o Ctrl Alt Shift E. Ctrl Alt Shift E também. Beleza. Eu vou deletar. É porque eu uso o Eclipse e as teclas de atalho são diferentes, né? Então, às vezes eu me confundo, né? Tipo assim, eu já falei da história do Eclipse e do NetBeans, já falei assim, né? Aprendendo lá, eu falei para vocês, né? O Eclipse, o NetBeans, ele é mais acadêmico e o Eclipse é mais profissional, né? E aí o NetBeans ele foi doado para a Fundação Apache. E eu espero que digamos assim, o profissionalismo que a gente tem no Eclipse seja aqui passado que vai com certeza, porque a Fundação Apache é muito boa nesse quesito. Mas beleza. O que eu fiz? Volto a repetir aqui. Eu tenho uma classe, né? Eu criei uma classe, só para facilitar aqui a vida aqui. Eu criei uma classe chamada carro, né? Onde começa o corpo da classe? Aqui, né? O corpo da classe começa aqui. E onde termina o corpo da classe? Na linha 13, né? Isso aqui chama-se corpo da classe, né? Se eu não tivesse nenhum código aqui, nada implementado dentro do corpo da classe, né? Não tivesse nada aqui. O corpo da classe, eu teria implementado a classe verdadeiro ou falso? Termo implementar, né? Falso. Falso, né? Eu não teria implementado a classe, eu teria um corpo da classe vazio, né? A partir do momento que eu coloquei um comentário aqui, eu já implementei de certa forma o corpo da classe, né? Que é isso aqui, ó. Esses dois pontos aqui é o corpo da classe. Beleza. Senhores, segundo, eu criei atributos, né? Baseado em que eu criei esses atributos? Baseado no meu diagrama de classe, né? Eu fui lá no meu diagrama de classe. Qual foi o diagrama de classe lá? Esse cara aqui, né? O cara aqui me diz que eu vou criar uma classe chamada carro. Essa classe carro tem o atributo placa, modelo, fabricante e chassi. Então, eu tenho 4 atributos aqui, certo? Beleza, voltando aqui para o NetBeans. Aqui. Beleza. Criei aqui meus 4 atributos. Todos nesta classe, todos os atributos são do tipo string. Obrigatoriamente, eu tenho que definir o tipo dos atributos, certo? Após que eu
criar os atributos, eu tenho que criar métodos de acesso a esses atributos. O que é método de acesso? Tanto para eu definir o valor do atributo, quanto para eu resgatar o valor do atributo. Eu defino o valor do atributo com o método set e resgato o valor do atributo com o método get. Né? Get é para me buscar o valor do atributo. Então, beleza. Existe uma técnica chamada encapsulamento, né? Que é você, primeiro, posso lá? Todo mundo aí, tranquilo? Posso repetindo aqui. Seleciona todos os seus atributos. Selecionei, certo? Clica com o botão direito do mouse. Cliquei com o botão direito do mouse. E coloca aqui, inserir código. Tem a opção aqui, inserir código, certo? Certo? Quem perguntou aí? Beleza? Acompanhando? Pode fazer, professor. Então tá, inserir código. Quando eu aperto inserir código, aparece essa janelinha aqui para mim, certo? Essa janelinha tem a opção aqui, getter e setter, né? Getter e setter. Eu seleciono ela. E aí ele me abre esse pop-up aqui. Nesse pop-up, eu vou dizer quais atributos eu quero encapsular. Regra, todos. Todos eu vou encapsular. Então eu seleciono aqui todos, né? Eu vou selecionar o atributo chassi, fabricante, modelo e placa. Estou selecionando todos os atributos aqui. E checo essa caixinha aqui, ó. Encapsular campos, né? Clico aqui, encapsular campos. E mando gerar, né? Gerando. O que ele faz? Esses métodos aqui de acesso, getters e setters de cada atributo, ó, get placa, ele vai me fornecer o valor da placa. Set placa, eu vou definir o valor da placa, né? Para me definir alguma coisa, eu tenho que passar algo, né? Então, defina a placa PAG 6547. Então, eu estou definindo, eu tenho que passar esse valor da placa, né? Então, set é para definir, get é para ler, né? Para buscar, me dar o valor da placa. Para cada atributo foi criado um parzinho. Get modelo, set modelo, get fabricante, set fabricante, get chassi, set chassi. Isso de maneira automática, certo? Então eu criei aqui, isso aqui é um comentário, meus métodos de acesso, certo? Beleza? Beleza? Beleza, né? Tem como também você ir em refatorar e no encapsular campos também. Isso. E tem a opção aqui de você refatorar o código. Ó, ele falou refatorar, inserir, né? Ou encapsular campos. Cadê lá embaixo? Deixa eu encapsular campos, tá aqui. Também tem essa segunda forma que tem. A forma de implementar, né? Importante é o contexto aqui, né? A forma de você. Importante é que você entenda que eu tenho atributos e eu vou encapsular, né? Criar métodos, gets e sets para me acessar esses atributos, né? Tanto definir quanto acessar, né? Mas aí tem outras formas, beleza, aí que gostei da dica aí de vocês. Nesse aí, naquele outro lá que eu falei, professor, que é o mesmo que o Samuel falou, ele tem como já escolher se você quer deixar, por exemplo, as variáveis, se quer deixar protected, O republic, privado, tipo isso. mesma coisa com Geralmente, os métodos. no encapsulamento é sempre privado, né? Na técnica do encapsulamento seria sempre privado. Eu nunca deixo de maneira livre que outros objetos acessem de maneira direta, né, o meu atributo, né? Eu sempre crio métodos para tanto definir quanto para na técnica de encapsulamento, né, no caso. Beleza, vamos voltar lá ao nosso diagrama de classe, que é esse cara aqui. Eu tenho aqui os métodos gets para cada atributo e sets para cada atributo. Isso aqui está aqui definido no diagrama, certo? Todo mundo está vendo? Enxergando aqui. Get placa, set placa, get fabricante, chassi e set chassi. Beleza? Só que eu tenho um outro método aqui chamado imprimir, né? Eu tenho aqui um método chamado imprimir. Como que eu vou implementar um método que eu não sei como fazer, né? Tipo assim, eu vou criar lá um método, mas eu não sei como que eu vou imprimir esse contexto, né? O que o método imprimir quer fazer, né? Digamos assim, qual é o objetivo do método imprimir? Geralmente, um diagrama de classe ele vem acompanhado por uma descrição, né? Por um contexto de descrição, onde eu tenho ali como que eu quero que seja feito esse método, né? Não de maneira em linguagem de programação, mas de uma linguagem natural, né? Um português.
Então, eu tenho lá como que eu quero que se faça esse método imprimir, né? Eu não fiz o texto, mas a gente vai implementar aqui. O que é o natural? É você imprimir todos os atributos que estão aqui na classe, né? Então, esse é o contexto do método imprimir aqui. É imprimir todos os atributos, os valores dos atributos que estão na classe. Então, voltando aqui para o contexto do NetBeans, eu vou colocar esse método aqui, não, método de acesso, né? Vou botar aqui embaixo porque fica separado, né? Aqui é o método imprimir. Todo método tem nome verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo método tem nome. Então, isso aqui, imprimir, é o nome do método, né? Imprimir é o nome do método. Por que eu coloco verbo no infinitivo? Né? Que é praticamente uma ordem, né? Tipo assim, método é uma função. Imprima, faça, né? Imprimir, né? Então, método é uma função, imprimir, né? Método, eu preciso passar parâmetro? Como é que eu passo parâmetro, né? Eu tenho que botar abre e fecha parênteses. Beleza. Método tem corpo, verdadeiro ou falso? Senhores, método tem corpo? Verdadeiro? Verdadeiro, né? Método tem corpo. Então, quando que eu falo tem corpo, eu abro e fecho chaves aqui, ó. Abri e fechei. Nome do método, esse parênteses serve para me passar parâmetros, né? O método tem o que eu espero, né? Quando eu falo assim, calcula 2 mais 2, né? Calcula 5 mais 2. O que eu estou esperando receber quando eu ordeno, faço essa ordem? Um retorno? Eu estou esperando o retorno, né? Quando eu falo calcula 2 mais 2, por exemplo, eu estou esperando que o software, a aplicação, faça lá o cálculo matemático e me devolva um resultado, né? O método imprimir no nosso diagrama de classe pede algum retorno? E como é que eu vejo isso? Senhores? Não pede, ele é vazio por causa do void. Então, o nosso método imprimir, ele é void. O que significa void? É que eu só mando a ordem, imprima. Beleza, eu não fico aqui esperando o resultado de um processamento. O que o método vai fazer? Só imprimir, né? Ele vai imprimir e ponto. Ele não vai me trazer a quem invocou, o outro objeto que invocou esse método aqui, ele não vai devolver um resultado de um processamento. Ele simplesmente vai executar uma ação, que é, no caso, imprimir. Então, quando o método é void, ele não devolve algum resultado, né? Ele simplesmente faz a ação que está descrita ali na implementação dele. Então, o método imprimir, ele é void. Ele é público ou privado, olhando só o diagrama de classe? Público. Ele é público, né? Tem um maisinho aqui, né? Então, maisinho. Os atributos têm esse menos, isso quer dizer que os atributos são privados, né? Então, quando ele tem esse mais, ele é público. Então, a gente tem que... Oi? Protect jogo da velha, né? Cerquilha. A gente quase não usa. Hashtag. Perdão, hashtag. A gente quase não usa, né? Mas tem essa opção. Depois a gente pode falar sobre esses tipos, né? Então, o método vai ser público. Como é que é a palavra reservada? Public. Ele é void. Ele não devolve a quem invocou, né? Eu invoquei o método, ele não me devolve nenhum tipo de resultado, ele simplesmente só executa. Então, isso aqui, né? O Marcelo com certeza falou isso para vocês. Isso aqui chama-se assinatura do método, que envolve o nome do método, os parâmetros que eu passo para o método, né? Se ele é void, né? Qual o tipo de retorno que eu estou esperando e se ele é privado ou protect, né? Então, ele é público, não vai me retornar nada, vai só executar uma ação e eu não preciso passar, a princípio, nenhum parâmetro. Ele consegue executar sem que eu precise passar alguma variável, algum atributo para ele, né? Então, beleza. O método está aqui. Então, eu vou implementar agora, de fato, o método imprimir. O que esse método imprimir faz? Simplesmente pega os valores dos atributos desta classe, quais são os atributos, esses atributos aqui, e imprime, né? Ele vai imprimir valores. Então, como é que eu faço para imprimir alguma coisa na tela em Java? Existe um comando. Seek out.
System Out println. Existe aqui no NetBeans um negócio chamado Salt, né? Não sei se o Marcelo falou para você. Salt, eu digitei simplesmente Salt, Ctrl barra de espaço, Enter, certo? Ele escreveu aqui a instrução para mim, o comando, né? E aí eu vou imprimir aqui dados da pessoa, né? Dados da pessoa. Dados da pessoa. Aqui, beleza. Só para dizer que são informações da pessoa, né? E aí, para pular a linha, eu dou um quebra barra de... Ele vai pular uma linha e aí eu faço isso aqui, ó. Todo mundo acompanhou? Foi rápido. Beleza? Primeiro atributo que eu quero imprimir, né? É a placa, né? Placa do carro. Placa. Espaço. E aí eu dou um mais e digo, imprima aqui a placa, né? O valor da placa, né? Para me quebrar a linha, eu só ponho isso aqui, ó, mais isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu fecho isso aqui, dou um maisinho aqui, pronto. E aí ele vai pular a linha. Próxima linha, eu vou imprimir meu modelo, né? Modelo do espaço. Esse maisinho significa o quê no Java? Como é que eu chamo tecnicamente esse mais aí? Quando eu somo várias strings. Concatenação. Concatenação, é isso mesmo. Quando eu quero concatenar a string, eu vou, por exemplo, ele vai imprimir a palavra modelo aqui, né? Mais o valor da variável modelo, mais o barra n. O barra n serve para quebrar a linha, né? Para mim, passar para a próxima linha, né? E então, mais aqui. Vou ver. Eu posso imprimir o fabricante. Quando eu coloco aspas, ele vai imprimir exatamente o que está aqui entre aspas, né? E aí eu não preciso. Eu tenho que escrever o português correto, né? O acento, o cedilha e tudo mais, né? Porque é uma apresentação, né? Uma forma. Eu vou apresentar, eu não vou imprimir na tela coisas sem acentuação, sem caractere especial. Eu posso imprimir com caractere especial. Fabricante, o valor da variável fabricante. Ctrl V. Certo. Beleza. E aí o último atributo é o chassi, certo? Eu vou mostrar para quem invocar esse método chassi. Aqui, perdão. Mais o chassi. Mais o quebra de linha. E aí eu tiro essas 3 aqui, porque não tem mais necessidade de ter isso aqui. E tá alarmado porque tem 2 maisinhos ali. Beleza? Alt Shift F para me organizar o código, né? Então, eu tenho a classe carro, tenho meus atributos, eles foram encapsulados, né? Eu tenho aqui meus métodos de acesso, tanto de set como de get, já definidos. E aqui eu tenho o meu método imprimir. Esta implementação não está no diagrama de classe, né? Deveria estar no descritivo do diagrama de classe, mas eu não fiz, né? Então, eu vou imprimir os dados da pessoa. Dados da pessoa, do carro, senhores. Por que vocês não me corrigiram? Hã? Eu tava escrevendo. Perdão, né? Eu fiz isso aqui justamente Não, mas porque eu tô acompanhando aqui também, professor. porque você, para ver se vocês estavam acompanhando mesmo, né? Eu falei assim, vou fazer um Foi teste com esse povo. hein? Foi um teste, vocês não me corrigiram, por quê? Professor, é que eu tô escrevendo, Deveriam me corrigir. é que eu tô escrevendo no Dados- NetBeans também. Oi? Não, mas isso aqui, ó, é dado que vai ser impresso na tela, né? Então, qualquer coisa que eu escrevesse aqui ia funcionar, não é o valor da variável, né? Então, eu poderia... Tava errado porque aqui a classe é carro, né? Então, eu vou cometer outro erro aqui e eu quero ver se vocês me pegam agora. Senhores, vou salvar aqui, certo? Como é que eu testo uma classe? Como é que eu faço para testar uma classe? Eu fiz uma classe aqui bonitinha, né? Respeitando aqui o diagrama de classe. Como é que eu faço para testar essa classe? Tem que criar uma classe executável. Exatamente, eu tenho que criar uma classe de teste, né? O que eu vou fazer aqui? Ó? Dentro do meu pacote entidades, eu vou criar uma classe nova
classe Java, e eu vou chamar de testa carro, certo? Por que que eu... todo mundo tá vendo como é que eu nomeei aqui o testa carro? Dá pra ver. Dá pra ver, né? O T tá maiúsculo e o carro tá maiúsculo. Por quê? Por que que eu fiz assim? É padrão de nome de classe. Existe... Todo nome de classe começa com letra maiúscula, certo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Todo nome de classe começa com letra maiúscula. Por que que carro, dentro desse nome, está com letra maiúscula? Isso aí seria para dizer que é uma outra palavra, né? Exatamente. É mais fácil ler assim ou com letra minúscula aqui? Com letra minúscula ficaria mais difícil de você Ficaria identificar. mais... Que são duas palavras. Ficaria mais difícil. Existe uma premissa na engenharia de software, um padrão chamado camel case, né? O que é o camel case? À medida que eu vou incrementando palavras, as palavras que se seguem eu vou botando maiúsculo. Por quê? Por exemplo, testa carro Ferrari. Então, testa, começa com letra maiúscula, carro, maiúscula, Ferrari, começa com letra maiúscula também. Isso chama-se camel case, né? Que diz o seguinte: à medida que eu vou concatenando, escrevendo palavras, eu vou colocando maiúsculas para conseguir, para facilitar a leitura, né, da classe do texto. Qual é a melhor documentação de uma aplicação, de um código? Qual é a melhor documentação de uma aplicação? Senhores, eu falei isso na aula passada. Eu quero ouvir. Qual é a melhor documentação de uma aplicação? O próprio código. O próprio código. Então, eu facilito esses padrões que facilitam a leitura, né? Facilita dar manutenção. E qual a única verdade que eu tenho quando eu crio uma aplicação? Que ela vai dar manutenção, né? Então, testa carro é um padrão camel case, né? Que a gente utiliza para facilitar a manutenção. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada testa carro. Qual o objetivo dessa classe? Testar a classe que eu acabei de criar aqui, chamada carro, certo? Finalizar. Dentro do meu pacote de entidades, eu tenho carro, pessoa e testa carro, né? Vou tirar aqui o meu comentário, que não me interessa. Beleza. Para mim executar uma aplicação Java, o que eu preciso? Dentro dessa classe aqui, que eu vou testar. Qual método que eu preciso ter aqui dentro? Qual é o método que eu preciso? Método main. Qual é o objetivo do método main? Dizer para a máquina virtual qual é o ponto de arranque, o ponto de partida da minha aplicação, né? Então, eu vou dizer aqui para a máquina virtual. O método main utilizado no Brasil é diferente do método main utilizado no Japão, na França, no Iraque? O método main de uma linguagem Java utilizado no Brasil é diferente do método main utilizado em qualquer parte do mundo? Não. Não, é o mesmo, né? A assinatura do método main é única, padrão para qualquer coisa relacionada a Java. Então, o método main ele tem uma assinatura padrão. Eu posso escrever a assinatura do método main de maneira diferente? Não, né? Eu tenho que respeitar a assinatura do método main, porque ele é o meu ponto de partida. Existe aqui no NetBeans uma forma de digitar o método main que facilita, né? Public, static, void, main. Digitei essas quatro letras. Ctrl, barra de espaço, Enter. Ele criou para mim o método main devidamente com assinatura padrão, certo? Eu posso modificar essa assinatura? Não, né? Porque a máquina virtual do Java está esperando um método com essa assinatura para, digamos assim, para iniciar a nossa aplicação, certo? Não existe método bem diferente desse contexto aqui, certo? Verdadeiro ou falso? Certo. Beleza. Eu quero testar a classe carro. O que eu tenho que fazer?
Instanciar o objeto? Criar uma instância do objeto que eu quero testar, da classe que eu quero testar, né? Então, como é que eu crio uma instância? Existe um operador, uma palavra reservada chamada new. E aí eu digo de que classe que eu quero criar? Carro. Né? Então, acabei de criar um objeto, eu acabei de parir, de nascer um objeto do tipo carro, né? Nasceu e foi instanciado. Tecnicamente, o termo não é parir, senhores e senhoras. O termo é instanciar. Eu instanciei um objeto da classe carro, né? A partir da classe carro, eu instanciei um objeto. O que eu faço com esse objeto? Eu crio uma referência aqui para mim. Agora eu vou criar uma Kombi, né? Kombi, e obrigatoriamente eu tenho que dar um tipo, né? Essa Kombi é do tipo carro. Aqui, então eu criei um objeto, joguei esse objeto numa referência chamada Kombi, e essa Kombi é do tipo carro, certo? O que eu tenho que fazer agora? Kombi ponto set, defina para mim set. Senhores, o que acontece se eu mandar imprimir aqui? O que acontece? Vai aparecer o local da memória? Vamos ver? O que o método do imprimir faz? Quando eu invoco o método, eu espero que ele faça o que está implementado nele, não é isso? Eu invoquei o método imprimir. O que o método imprimir faz? Vamos ver o que o método imprimir faz? Vamos lá no carro. O que o método imprimir faz? Senhores, solte, né? Joga na tela uma palavra chamada dados do carro. Senhores, eu errei de novo, vocês não me corrigiram. Eita! Ele imprime uma palavra chamada dados do carro, ele imprime uma palavra chamada placa e coloca aqui o valor da variável, né? O valor dessas variáveis, quando eu não defino por default, seria qual? Por, por padrão, elas são Null, né? nulas, Então né? vamos ver se é verdade. Peraí, aqui. Vou salvar aqui. Eu vou executar aqui, ó. Eu não defini nenhum atributo, eu não dei set, nenhum atributo, né? E eu vou simplesmente rodar o método imprimir sem definir os atributos. Vou aqui e vou. Senhores, como eu vou ter aqui várias, né? Várias mens, né? Então, o que eu faço geralmente quando eu tenho vários testes, né? Eu venho aqui, botão direito, e mando executar exatamente esse aqui, né? Para a máquina virtual entender, ó, eu quero que execute esta, não as outras, né? Executar arquivo. Então, eu clico o botão direito aqui na classe e mando executar arquivo. E aqui, o que ele aconteceu? Ele imprimiu aqui, todo mundo está enxergando? Dados do carro, né? Placa, null. Modelo, null. Fabricante, null. Chassi, null, né? Ele, de fato, imprimiu valores nulos, porque eu não defini os valores que eu queria do carro, né? Então, vamos definir aqui. Como é que eu faço para definir? Como é que eu faço para definir aqui? Eu uso o método. Qual é o método que eu uso para definir? Set. Modelo. Qual é o modelo do nosso carro? Ah, Kombi. Corujinha. Corujinha, sei lá. Corujinha. Sei lá se existe esse modelo, mas beleza, vai ter que ter. E é assim mesmo. É um modelo Corujinha, Kombi. Ponto 7. Não tem porquê, porque eu vou ter o como maiúsculo aqui, né? Kombi, então, controlar espaço. 7, fabricante, é a Volkswagen, né? Volkswagen. É assim, perdão. Kombi. Controlar espaço. Ponto 7, modelo, chassi, placa. E a T3246.
Beleza. E a Kombi. Ponto. Kombi é uma classe ou um objeto? Um objeto. Um objeto, né? Um objeto da classe carro, né? Isso. Get não, 7. Assim. Vou dar um número aqui. Qualquer coisa aqui. Qualquer coisa, que é o número de chassi, beleza? Senhores, agora, salvando aqui, o testa carro, vou dar executar aqui, né? Executar arquivo. Ele vai me dar dados do carro, a placa, Kombi Corujinha, Volkswagen e tá aqui impresso, bonitinho. Super, super, super mega simples. O objetivo não é esse, né? O objetivo é você criar outro objeto e relacionar ele com a Kombi, né? Com o carro. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o objeto pessoa, simplesmente eu vou implementar o objeto pessoa. E vocês vão me dizer o que eu tenho que fazer. Me diz aí como é que eu implemento essa classe pessoa. Senhores, o que eu tenho que fazer agora? Eu já criei a classe pessoa, né? Senhores e senhoras, tem uma senhora aqui também. Senhora, eu preciso saber o que eu vou fazer aqui na classe pessoa. Colocar Já os, criei. Oi? colocar os atributos. Primeiro, definir os atributos, né? Então eu vou aqui definir os atributos. Definir os atributos da classe pessoa. Pessoa? É, pessoa. Quais são os atributos da classe pessoa? Vamos dar uma olhada? Eu tenho 3 atributos, né? Nome, idade e sexo. Então vamos lá. Nome, idade e sexo. Beleza? Beleza? O que tá faltando aqui? O tipo. O tipo, né? Vamos ver lá como é que tá o nosso diagrama de classe. O tipo do nome é string. O tipo da idade é int, né? Int. O tipo do sexo é char. Então, o nome é string. A idade é int. E o sexo é char. O que é char? Não vai dizer que é char, senhores. O que é char? O que é o atributo do tipo char? Init character é para. Ele é um espaço na memória menor do que usar string. Ele usa só um caractere, né? Tipo assim, eu só preencho com um caractere. Então eu posso preencher com M ou com F, né? Ou com qualquer outro caractere. Mas eu só posso usar um caractere. A string é uma concatenação de chars, né? A string é primitivo ou é derivado? O atributo do tipo string, ele é primitivo ou derivado? Derivado. Derivado. Ele é derivado de um primitivo. INT é primitivo ou derivado? Primitivo. Primitivo, né? Primitivo, né? E char também é primitivo, certo? Então, eles existem independente da linguagem, né? Eles são originais, digamos assim. São atributos originais. Eles não são nulos, né? Sempre tem um valor default lá para eles. Vamos botar aqui. Então, eu tenho 3 tipos de atributos na classe pessoa, mas ficou até mais rápido aqui. Facilita. 3 tipos de atributos aqui. O que eu tenho que fazer agora? Qual o próximo passo? Encapsular ele. Oi? Não deu para ouvir. Oi? Encapsular, né? Isso, Eu tenho que encapsular esses objetos. Vou fazer da maneira tradicional aqui. Senhores, inserir código. Ó, selecionei os atributos. Inserir código. Getter e set. Seleciono todos. Encapsular campos e gerar. Acabou, né? Gerou meus gets e sets aqui embaixo. Beleza? Aqui eu vou chamar esses métodos que eu criei de métodos de acesso aos atributos. Chamei aqui o método de acesso aos atributos. Tá aqui, os getters e setters aqui bonitinhos. Beleza? Próximo passo. Ver o que tem lá no nosso diagrama de classe. O que eu tenho que fazer? A princípio, só implementar ou imprimir, né? Vou imprimir
o imprimir ele tem o mesmo contexto de todos, né? Todos os que tiver imprimir aqui é a mesma coisa. Eu pegar os atributos e imprimir. Beleza? Então, vamos lá. Vou criar um método aqui, imprimir. Senhores, como é que eu crio um método? Primeiro o nome, né? Imprimir, ele é o nome do método. Segundo, o que eu tenho que fazer? Pode falar, que eu não esqueci. Vamos. Brenda, tá aí? Acho que a Brenda saiu, né? Vou Brenda colocar saiu? se vai ter retorno. Vai ter retorno ou não, né? Então ele é... Vamos ver como é que ele tá lá na negócio? Não vai ter retorno, né? É void. Então eu vou ter aqui um tipo de retorno, void. Ele vai ter... Pede parâmetros? Não, né? Não tem parâmetro nenhum. Vou passar. Ele tem corpo? Tem. Então eu vou criar um corpo aqui para o método. E ele é público. Certo? O método público, o tipo de retorno é void. Imprimir o nome do método e eu não passo nenhum parâmetro. Como é que chama esse negócio aqui? Eu vou sublinhar qual o nome que se dá a esse negócio aqui. Que está sublinhado. Assinatura. A assinatura do método, né? Isso aqui é o corpo do método que não está implementado e eu vou implementar. Certo? Então vamos implementar aqui. Como é que eu faço para implementar? Solt, Ctrl+ de espaço, Enter. Tem que Dados. usando o tab também, professor. Que ele já. No tablet também já, né? O NetBeans. Eu vou meter o tablet agora. Dados da pessoa. Agora sim. Então, vamos fazer logo rápido aqui, porque eu quero só mostrar a associação, né? Que é o que mais interessa para vocês aqui. Senhores, dados da pessoa, tem o nome, os pontos, passo, vai imprimir nome, né? Eu tenho idade, né? Vai imprimir a idade. Eu não vou testar essa classe não, porque aí seria perder de tempo também. Depois, se vocês quiserem criar uma classe de teste, vocês criam aí, certo? Idade e o terceiro atributo é sexo. Não tem idade. Sexo, perdão. E aí eu vou só criar o barra -n aqui para pular o da linha. E mais, certo? Vamos lá. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Perdão, Ctrl Z. É a pressa. Senhores, é a pressa. Não tem isso aqui. Eu fecho isso aqui. Acabou. Beleza? Alt, Shift, F. Tem outra forma? Alguém sabe outra forma de organizar o código? Alt, Shift, F? Se você clicar com o direito, tem lá formatar. É a mesma coisa. Beleza, então. Beleza. Então, defini os atributos, getters e setters e o método imprimir. Beleza? Salvei. Beleza. Senhores, eu tenho aqui a classe carro e a classe pessoas. Chegou o momento de eu fazer um relacionamento, né? No nosso contexto aqui do relacionamento, a classe carro tem né? Tem uma pessoa. E essa pessoa é do tipo ela é condutor, né? Então, ela é do tipo pessoa, perdão. Então, como é que eu faço esse relacionamento aqui na implementação? Lá? Como é que eu faço uma associação na implementação? Eu simplesmente vou na classe pessoa, né? Na classe pessoa, não, perdão. Eu vou na classe carro, né? Quem tem o direcionamento aqui é para cá. Quem tem o condutor é o carro, né? Em um determinado momento, o carro tem um condutor. Então, se o carro tem um condutor, o que eu faço aqui? Eu crio aqui um atributo, né? Aqueles são atributos da classe carro. Então, eu crio mais um atributo aqui. Esse atributo eu vou chamar de condutor. Condutor, beleza? Chamei esse atributo de condutor. É isso mesmo, perdão. Condutor. Senhores, por que está vermelho? Porque não tem um tipo. Não tem o tipo. Esse condutor vai ser de que tipo? Pessoa. Pessoa, né? Então, ele é um
uma referência que eu estou criando aqui na classe carro do tipo pessoa. Passo pessoa. Beleza. O que eu tenho que fazer agora com esse atributo? Encapsular. Encapsular, né? Tá? Inserir códigos, getter e setters, tá aqui, selecionei, gerar campos, encapsular. Pronto, aí ele criou lá embaixo. Ok, get e set, beleza. Pronto, tá criado. Acabei, tipo assim, aqui eu tô dizendo, eu tiro o insert aqui, criada uma associação com a classe pessoa, certo? Eu estou na classe carro e eu criei uma associação com a classe pessoa. Então, aqui, quando eu defino um atributo de outra classe, aqui eu acabo criando a classe pessoas. Acabo criando, de fato, o condutor aqui. Né? Então, eu crio aqui o relacionamento do tipo associação, certo? Faço. Vocês com certeza já fizeram isso. Com certeza, mas não olhando para essa teoria de que existe um relacionamento entre dois objetos e esses dois objetos eles estão relacionados no tipo de associação, né? Então, e essa associação é do mundo orientado a objeto. Então, essa parte teórica, essa parte onde eu consigo ler um diagrama, né, ver que existe associação aqui através dessa linha e de fato implementar lá, né? Eu acho que vocês já implementaram isso aqui, só que não nesse contexto, né? Não nessa dessa forma, nesse olhar, né, de relacionamentos, beleza? Eu vou salvar aqui. O que muda no meu testa carro? Né? Eu vou executar aqui só para ver o que muda aqui. Executar aqui. Pronto. Mudou alguma coisa da primeira execução? Não. Não, né? O que eu tenho que fazer lá no print? Lá no print de carro, né? Tem que colocar para imprimir o atributo pessoa. Imprimir o atributo que é O condutor. condutor, que é do tipo pessoa, certo? A leitura é essa. Eu tenho um atributo condutor, que é do tipo pessoa. Beleza, então eu vou imprimir aqui o atributo pessoa, né? Como é que eu faço isso, né? Senhores, o atributo condutor pode ser nulo, verdadeiro ou falso? Ele obrigatoriamente tem que ser preenchido dentro do meu contexto da aplicação? Quando eu uso associação, eu obrigo o usuário a preencher o tal da pessoa assim que é criado um carro? Não. Não, né? Então, na associação não existe essa obrigação, certo? Nesse relacionamento chamado associação não existe essa obrigação. Então, o que eu faço? Eu primeiro verifico se o condutor é nulo, né? Então, o que eu faço para verificar alguma coisa? Lembra do comando if? Não é só na linguagem Java que tem if, não. If, condutor, né? Que é o atributo. Diferente. Como é que eu faço diferente? Em Java. Diferente de null. Se o condutor for diferente de nulo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer se o condutor for diferente de nulo? Imprimir. Imprimir. Salt, como é que eu faço para imprimir? Salt, quanto mais espaço. Salt, o quê? Eu vou imprimir dados do condutor, né? Dados do condutor. No condutor, na pessoa, existe imprimir? Existe? Na classe pessoa, existe imprimir? Dados do condutor, /n. Existe. Existe, né? Então, deixa eu só refatorar aqui para a gente fazer melhor. Eu vou imprimir aqui dados se o condutor, que eu ia fazer numa linha só, mas aí agora eu vou ter que imprimir duas. Então, se o condutor for diferente de nulo, ou seja, não é nulo, ele vai fazer tudo que está aqui dentro, né? E primeiro ele vai imprimir dados do condutor, vai pular a linha e vai fazer o seguinte: condutor ponto o quê? Super. Set. Imprimir.
Né? Esse imprimir não imprime os dados da pessoa? E os dados da pessoa aqui não vai ser o condutor? Se o condutor for diferente de nulo, ele vai imprimir, certo? Beleza? Ok, então, beleza. Condutor aqui, diferente do nulo. Então, salvei. O que muda no nosso testa carro? Nada, né? Porque eu não criei o condutor. Então, para me criar um condutor, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para parir, nascer, instanciar um condutor? Um objeto da classe condutor, da classe pessoa, né? Eu dou new, né? New o quê? Pessoa, certo? Criei ou não criei o objeto? Criou. Criou, né? Criei o objeto e vou dar o nome desse objeto. Vou botar na variável aqui, Ivan, perdão, pode ser qualquer coisa, e esse variável vai ser do tipo pessoa. Pronto, tá aqui criado. E aí eu vou sinalizar o nome, Ivan.set. Nome, Ivan, certo? Ivan.set. Idade 42. Ivan.set. Sexo ainda é M. No chá eu tenho que botar entre aspas simples, certo? Beleza? Alt, formatei aqui, vou deixar bonitinho e salvei. O que eu tenho que fazer agora? Né? Setar, né? Setar dentro do carro, no caso a Kombi, né? Kombi. Ponto, set o quê? Condutor. Condutor. E aí eu passo quem? O tal do Ivan que eu criei aqui em cima, certo? Salvar e mando rodar essa classe de teste da carro aqui. Executar arquivo. Senhores, eu imprimi os dados do carro, certo? E os dados do condutor, né? Dado da pessoa. Ah, claro que esse dado da pessoa ficou redundante aqui, né? Porque eu estou aqui com dados do condutor e dados da pessoa. Isso aí depois a gente refatora, a gente adequa, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que existe, de fato, uma relação entre carro e pessoa. E se eu não definir aqui o condutor, isso não faz diferença, isso não mata ninguém, isso não... Se eu executar aqui, isso não invalida a criação do objeto carro, isso não invalida a criação do objeto pessoa, né? Isso é uma associação, um relacionamento mais tranquilo, né? Mais plausível, certo? Senhores, falei demais hoje, eu já está com quase 2 horas e pouco. Podemos encerrar por hoje ou tá... Como é que vocês estão aí? Tô tranquilo. Tranquilo? Então vamos embora. O mundo aqui é redondo. Se vocês estão tranquilos, eu estou mais tranquilo agora. Independente se eu setar ou não um condutor, eu tenho o objeto pessoa e eu tenho o objeto carro. Beleza? Associação. Se eu perguntar isso na prova, todo mundo vai saber. O professor implementa a associação dessa maneira, criando dentro da classezinha lá, no caso carro, um atributinho da outra classe, né? Aqui, ó. Um atributo da outra classe. Beleza? Vamos para a tal da agregação simples. Né? A agregação simples eu tenho lá no PowerPoint também. Vamos ver como é que eu fiz a agregação. Cadê o PowerPoint de geral? Agregação simples. Agregação simples. Eu vou botar aqui o diagrama aqui. Esse aqui é a agregação simples. Esse aqui, ó. Uma pessoa, ela tem obrigatoriamente que ter um endereço, né? Ou vários, mas ela tem que ter um, né? Então, eu formo a pessoa com um endereço. Então, assim que eu crio a pessoa, eu tenho que dizer para ela, ó, o endereço é este, né? Eu não crio pessoas sem endereço, né? Eu tenho que ter um objeto endereço na minha classe pessoa, né? Associado, não associado, mas relacionado com a minha classe pessoa. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada endereço. Vamos criar a classe dele. Senhores, eu poderia colocar o endereço aqui dentro como atributo da classe pessoa? Tipo assim, ao invés de criar uma classe endereço, eu criar um atributo do tipo string e escrever o endereço completo. Poderia, né?
Só que não é comum, não é, digamos assim, não é uma boa técnica, né? Você construir um endereço assim, uma string complexa, né? Completa, né? Ao invés de você separa o endereço num objeto, uma classe separada, e aí você associa, né? Faz uma agregação simples. Então eu vou criar aqui uma classe chamada endereço, né? Pacote entidades, o novo, classe Java, endereço. Endereço. Por que que eu não acentuei aqui o endereço? Senhores, eu quero saber por que que eu não acentuei, botei o C cedilha lá. Que não Ô, Bruno, pode caracteres especiais no nome de classe, né? Nome de classe não pode ter caractere especial, certo? Vamos lá. Então, eu criei aqui uma classe endereço, bonitinha. Vamos fazer o que com essa classe endereço? Criar os atributos dela. Quais são? Logradouro, complemento, número e CEP. Então, atributos, logradouro, que mais? Complemento. Senhores, nome de atributo também é sempre começando com letra minúscula, certo? E usa o padrão Camel Case também, certo? Nenhum aluno do professor Ivan, a partir de hoje, usa siglas, né? Aquele negócio, em vez de botar complemento, coloca comple. Logradouro, coloca OLGR, né? E aí, por que que a gente não utiliza isso, né? Nós temos que desenvolver, nós engenheiros de software, desenvolvemos software pensando na manutenção, né? E às vezes você vai definir P como pessoa, que pode ser pessoa, projeto, enfim. O número de caracteres que você usa na definição de um atributo não vai impactar na questão da máquina virtual, não vai impactar no tempo de memória. Pelo contrário, vai facilitar a manutenção da, da, de quem for lá fazer a manutenção da aplicação. Então, não utilizem siglas, né? Resumo de atributos. Se é logradouro, escreva a palavra logradouro. Se é complemento, escreva a palavra complemento, né? Vamos tentar facilitar a vida do próximo. Certo? Professor, se eu fizer isso na prova, você vai tirar ponto? Vou. Número e CEP. Número e CEP. Então, eu tenho um endereço composto por esses atributos aqui. Então, o logrador é do tipo string. O complemento é do tipo string também. O número é do tipo int. E o CEP, se eu não me engano, é do tipo string também. String também. Beleza? O que eu errei aqui? Eu botei strong. Senhores, vamos lá encapsular esse trem. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui no tal do imprimir? Tem que botar o imprimir aqui, só que vai ser mais complicado. Vamos lá. Senhores, vamos lá. Parem de dormir e olhem aqui. Estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Ou vocês não estão nem acompanhando? Tô acompanhando. Que bom. Vamos embora. Fazendo junto. E fazendo junto, isso é ótimo. Public, os senhores. Public void, imprimir. Aí eu crio um corpo da classe. Corpo da classe, mando salt. System.println, dados do endereço. N, isso aqui já veio automático já, tá. Logradouro. Complemento. Se eu escrever alguma coisa errada, vocês me alertam, né? Número
e, se eu não me engano, é CEP. Isso aqui, é isso aqui. Acaba. Eu vou botar aqui mais Dobradouro. Mais. Estou fazendo mais rápido, porque depois do primeiro ou do segundo, vocês já sabem exatamente o que eu estou fazendo aqui, certo? Certo. CEP é uma string também. CEP. Pronto. E aqui eu tiro esse cara daqui. E vou botar os barrinhos aqui só para pular a linha, para ficar bonitinho. E botar mais. Vou ver e aqui. Senhores e senhoras. N. P. Ctrl P. Eu pulo na última linha também, eu pulo para ficar dados do endereço. Pronto, tá aqui. Salvar. Beleza? Não vou fazer o teste de endereço, porque por enquanto ainda não tem sentido isso aqui. Eu sei que a pessoa tem. Senhores, a pessoa. Quantos endereços a pessoa obrigatoriamente tem que ter? Pelo menos um. Pelo menos um, né? Pelo menos um. Ela pode ter vários, né? Ela Sim. pode ter vários. Como é que eu faço para colocar um atributo que é um conjunto dentro de uma outra classe? Né? Como é que eu faço para criar aqui em pessoa, né, um atributo que eu vou criar aqui endereços, né? Endereços. Eu vou botar lista de endereços até para vocês facilitar a vida de quem vai dar manutenção. Lista tem que ser com letra minúscula. Lista de endereços. Né? Esse endereço vai ser o meu atributo. Senhores, essa lista de endereço, né, ela é de que tipo? Ela é do tipo endereço? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É do tipo endereço? Endereços é do tipo endereço? Endereços tem endereço dentro dele, né? Concorda? Tipo assim, eu tenho uma lista, eu tenho um conjunto de coisas em que eu posso colocar o componente ali dentro. Então, endereços tem vários endereçozinhos, vários objetos endereços dentro dele, né? Então é uma lista, né? Não é endereço, né? É uma lista de endereços. Senhores, por que eu coloquei lista de endereços? Dessa forma escrita aí. Desse jeito escrito. Que é um método? É o atributo, né? É o atributo. Mas por que eu escrevi dessa forma, em termos de português? Me explica por que eu não coloquei só isso aqui, ó. Vou voltar aqui, lista. Isso aqui é bom falar logo isso agora, porque por que eu não coloquei só isso aqui? Qual o objetivo de um engenheiro de software? É colocar só isso aqui. Pra ficar melhor na hora da manutenção. Tornar o código manutenível, né? Facilitar a manutenção, né? Então, até minha avó, de 90 anos, de trocentos anos, que está no pé na cova, que está na cova, consegue ler que aqui é uma lista de endereços, né? Então, ela sabe o que é isso aqui, né? Então, qualquer pessoa que for dar manutenção, né? Ela vai saber que isso aqui é uma lista de endereços, né? Uma lista que, dentro desse atributo, eu tenho um conjunto de coisas que são endereços, né? Então, quanto mais eu facilitar a vida na manutenção, repito, é por isso eu estou insistindo nisso aqui. Senhores, existe um tipo chamado lista, né? Que acho que o Marcelo não falou isso para vocês, né? Em Java a gente tem coleções, né? Que são conjuntos, arrays. Lembra do array lá do Pascal? Todo mundo lembra lá do Pascal, do Visualg, todo mundo criou array lá. O que é um array? Array nada mais é do que uma variável em que eu consigo colocar instâncias de outros variáveis, né? Então, eu tenho um array de letras, aí eu coloco várias letras ali dentro. Eu tenho uma array de números, eu coloco vários números ali dentro. Eu tenho uma array de strings, eu coloco vários strings ali dentro. Todo mundo lembra do array? Sim.
toda linguagem implementa algo similar ao array, né? O Java tem o array, né? Mas existe no Java coleções, né? Existe uma da coleção chamada list, que é essa que a gente vai utilizar aqui, né? Eu vou dizer que é uma list de endereço, né? Eu estou fazendo uma lista de endereço, né? Que é do tipo, isso aqui é o tipo que eu estou aqui. Para mim utilizar essa lista de endereço, essa list, né, que é esse conjunto de endereços aqui, esse tipo, né, eu tenho que importar. Como é que eu faço a importação, né? Eu venho aqui nessa lâmpadazinha e, perdão, clico nela aqui, perdão, e aqui já me fala o que eu tenho que fazer. Adicionar a informação para Java Util List, né? Beleza. Eu escrevi aqui, aí ela armou. Eu tenho que trazer para minha aplicação uma biblioteca, né, do Java Util. Então eu clico aqui na lâmpada, adicionar importação Java Util List. Beleza? Todo mundo acompanhou? Aí vem o import aqui, ó. Import Java Util List. Lá em cima. Tá importando. Então eu estou importando a lista. O que eu estou dizendo com esse atributo? Esse atributo lista de endereços é um conjunto, é uma lista de endereços, né? Aqui é meu objeto que vai compor a minha lista, né? Dentro dessa lista eu tenho vários, digamos assim, eu tenho vários espaços para preencher com endereço, né? Então eu tenho uma lista de endereços. Pode ser, tem que ser no mínimo um, verdadeiro ou falso? Tem que ser no mínimo um, né? Tem que ter no mínimo um endereço aqui. Beleza? Certo? Certo. O que é que eu faço de novo aqui, o tal da list? Criei o atributo, esse aqui é o nome do atributo. Esse atributo é do tipo list, né? Que é uma lista de endereços, certo? Sim. Beleza, né? Outro, aqui eu acabei de fazer um relacionamento do tipo o quê? A princípio ele está só associado, né? Não tem o, tipo assim, é a mesma coisa que eu fiz lá na associação, eu fiz aqui, né? Criei um atributo, eu fiz o getSet aqui? Não fiz o getSet. Então vamos fazer o getSet. Esse atributo aqui. Capsular, inserir códigos, get e set. Nesse atributo aqui, clica aqui, gerar. Então tá aqui o get e set do atributo lista de endereço, certo? Então, mais um atributo aqui, um get e set. Só que é um tipo lista, né? É um tipo de coleção. Beleza, qual a diferença aqui, salvar aqui, do carro aqui, ó, que eu fiz? Eu criei um atributo, né? Só que aqui é do tipo pessoa, condutor. Isso aqui é uma associação, né? Para me caracterizar como uma agregação, o que eu faço? Né? Primeiro, eu já mando imprimir aqui, né? Eu tenho que verificar se é nulo. Senhores, aqui, no imprimir, eu tenho que verificar que é nulo o endereço? Tem. Não pode ser nulo, né? Não pode, não tem essa história que não vai poder ser nulo. Eu vou imprimir o endereço de cara, né? Como é que eu imprimo o endereço, né? O usuário ele pode ter um ou vários endereços, certo? Que classe eu estou? Eu estou aqui na classe pessoa, né? Onde eu defini aqui minha lista de endereços. Então eu defini aqui a minha lista de endereços. O tal da associação aqui do carro, né, condutor, ele pode ser nulo, né? Mas o tal do endereço não pode ser nulo. Então nem vai dar erro de cara. Se for nulo, tem que dar erro. Obrigatoriamente tem que dar um erro, porque eu sou obrigado a fornecer um endereço, né? Porque existe uma agregação, né? Agregação simples, mas eu sou obrigado a fornecer um endereço. Então o que eu faço? Pode ser um endereço ou vários, né? Eu tenho que percorrer a lista. Como é que eu faço para percorrer um array? Todo mundo lembra lá do for, lá no Pascal? Vocês fizeram percorrer no array também lá no Marcelo, lá na aula de Java 1, não? Lembra do for, tal coisa, faça tal coisa? Lembram? Sim. Lembram, Sim, né? sim. Beleza. Eu vou dizer que endereço salt, né? Eu vou ter aqui salt. Endereço, que pode ser um endereço ou vários, né? Endereços da pessoa, né? Endereço da pessoa. Aí eu quebro a linha aqui, barra N, beleza. Então, o endereço das pessoas, eu vou fazer um array aqui. Como é que eu faço um for, né? For
Não, perdão, tá errado aqui. Tentei fazer de maneira automática, mas eu não peguei a lista. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Coleção, cadê? Ele já cria para mim automático, né? Quando o NetBeans, para cada endereço, né, da lista de endereço, ele vai jogar dentro de um endereço aqui. Então, eu vou criar só para facilitar aqui o entendimento, eu vou a lista de endereço. Então, é endereço. Né? Para cada endereço da lista de endereço, faz o loop aqui para mim, certo? O loop começa aqui e termina aqui. Para cada endereço que você encontrar aqui dentro dessa lista de endereços, faça o loop. Então, endereço. Endereço tem método imprimir? Verdadeiro ou falso? Tem, né? Certo? Alt Shift F. Então, para cada endereço ele vai imprimir. Então, se existir um endereço, ele vai imprimir um. Se existir dois, ele vai imprimir outros. Se existir três, ele vai imprimir quantos endereços forem necessários, certo? Porque se essa lista de endereços tiver mais de um endereço, ele vai imprimir. Se tiver só um, vai imprimir um. Se tiver dois, ele vai fazer loop aqui até imprimir quantos endereços tiver o usuário, certo? E se não tiver, ele tem que dar um erro, certo? Então eu não vou definir endereço. O que está dando erro aqui? Vamos ver, tem um vermelhinho aqui. E get lista de usuários, return lista de usuários. Ah, tá, perdão. É isso que eu ia falar. Como eu sou obrigado a fornecer um endereço, então eu tenho que adicionar endereço, não gets e set. Então eu vou tirar os gets e sets aqui, né? E vou criar um método adicionar endereço. Então, ao invés de eu ter um get e set, eu vou adicionar endereço, né, nessa lista aqui. Como é que eu faço para adicionar um endereço aqui? Perdão. E o método imprimir começa aqui, termina aqui. Né? Vou criar outro método aqui chamado adicionar endereço. Adicionar endereço. Abre e fecha. Ele vai ser public. E void também. Certo? Por que eu estou criando esse método adicionar de endereço? Porque na lista a gente não seta, a gente adiciona ou retira elementos da lista, certo? Eu estou criando um método de adicionar endereço, onde eu tenho que passar um parâmetro, né, que é do tipo endereço. Eu passo um parâmetro que é do tipo endereço. Então, na lista, qual é a lista que a gente tem? Lista de endereços, ponto, add endereço. Né? Adicione o endereço. Então, toda vez que eu precisar adicionar um endereço, ele vai pegar a lista e adicionar, certo? Então, lá na minha aplicação, vai adicionar o endereço aqui, beleza? E aí eu vou adicionar aqui e não crio o método setGet aqui para esse atributo, certo? Não crio o método setGet, eu estou acessando a lista a partir de adicionar endereço, certo? Passando endereço. Ele é público, é void, ele só adiciona o endereço e ponto, certo? Aqui eu fiz o array. Vamos salvar. Beleza. Vamos lá ao testa carro. Deixa eu ver se tem testa carro. Deixa eu ver se tem pessoa aqui. Não vai ter pessoa. A gente tem que fazer um testa pessoa. Senhores, está ficando tarde, né? Vamos continuar a partir daqui. Né? A gente criou aqui o endereço. A gente recria, né? A gente fala de novo dessa classe aqui, endereço, né? Classe endereço, não. Classe pessoa, perdão. O que a gente fez? Na classe pessoa, a gente criou um atributo. Não fizemos o getSet desse atributo, pelo contrário, a gente fez um método adicionar endereço. E a partir daí a gente dá seguimento à próxima aula, beleza? Senão já fica muito tarde e a gente já está saturado também. Beleza? Beleza. Certo, senhores? Até então, tranquilo? Tranquilo. Tranquilos? Se eu pedir para vocês implementarem um relacionamento de associação, vai ser tranquilo. Agora, depois de agregação, a gente termina de copiar, de finalizar e depois agregação por composição. Senhores e senhoras, boa noite, felicidades para vocês e até sexta-feira, certo? Até mais. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.